O intuito aqui é explicar e falar sobre a questão do karma. Eu vou fazer uma introdução aqui para fazer sentido o porquê que eu estou fazendo isso e qual o motivo. E quem quiser ver, veja. Quem não quiser, tudo bem. A primeira coisa que a gente precisa ressaltar, aqui no Ocidente, o termo karma ele é muito diferente propriamente da origem da palavra. Tá? O karma ele se origina-se em sânscrito há mais de 4.000 anos atrás. Cada palavra em sânscrito ela tem um entendimento e uma intenção específica de colocar o contexto exatamente na proposta que eles desejam. O que isso significa? Quando nós ouvimos a palavra karma, no sânscrito, especificamente, tem dois direcionamentos. Um direcionamento ele é exclusivo com a atenção que todo mundo conhece aqui, propriamente no Ocidente, que é a questão de que estamos vinculados a coisas das existências passadas. Então, karma, como todo mundo particularmente usa aqui, é situado na ideia de existir coisas que não foram ajustadas ou você carrega coisas de outras existências, tá? Entretanto, todavia, existe outro termo de karma que é importante vocês saberem, é esse proposta da aula de agora. Quando a gente pega o Bhagavad Gita, que basicamente seria a Bíblia, né, dos hindus, lembrando que o Bhagavad Gita ele é um trecho de uma conversa específica do Mahabharata. Então, o Mahabharata ele é um evento que aconteceu de uma guerra entre duas famílias, e um dos momentos dessa guerra, onde Krishna conversa com Arjuna, esse pequeno trecho da conversa dele se torna o próprio Bhagavad Gita, tá? Ele tem em torno de 900 páginas. O Mahabharata, ele é como se fosse um poema com 108 versos. É o maior poema que já existiu até hoje, ok? Enfim. Então a gente vai falar especificamente de um trecho onde Arjuna conversando com o Sr. Krishna, ele fala sobre o termo karma, propriamente conhecido como Karma Yoga. Então, novamente, o termo karma, como nós conhecemos aqui, tá? Deixa eu colocar aqui. O karma, como nós conhecemos aqui no Ocidente, ele está intrinsecamente conectado e vinculado a existências passadas. Não vamos ressoar se existe a questão de vidas passadas ou não, mas está vinculado a questões de existências passadas. Entretanto, o que Krishna, conversando com Arjuna, ele fala sobre o apego. E nesse ato do apego surge a ideia do karma, como em sânscrito também remete-se à ideia de ação. O que significa isso? Basicamente esse vai ser o contexto todo da nossa aula. A gente vai explicar o que esse termo de ação vinculado à questão do karma, estando vinculado à questão do apego. E obviamente para ressaltar esse entendimento, a gente vai precisar trazer um pouco de contexto para isso. Então vamos dizer que aqui, nessa existência, a gente vai colocar numa linha. Essa linha, ela remete-se ao nascimento seu e à idade que você tem atual. Vou colocar a atualidade. Na nossa percepção humana, o tempo ele é linear, ou seja, ele não se fragmenta, ele não fatia, ele não se quebra. Mas a grande verdade é que a perspectiva do tempo que nós temos como seres humanos está intrinsecamente conectado com a percepção do corpo sobre o tempo. Por quê? Porque nós estamos dentro de um corpo tridimensional. Ok? E nessa percepção tridimensional, nós temos a percepção, dividido entre três partes: o passado,
o presente e o futuro. Só que todo esse contexto, ele não existe. Ele é apenas figurativo, interpretativo, na perspectiva do próprio corpo de ver o que é o tempo. Então, o tempo ele não é linear. Daí que, atualmente, as questões do mundo quântico evidencia as realidades paralelas, do efeito borboleta, de outras coisas que hoje os estudos quânticos estão evidenciando, que o tempo ele não é linear. Mas isso não tem importância no nosso contexto. O que tem importância é que, dentro da perspectiva que nós temos do corpo, temos o futuro, o presente e o passado. Os yogas, eles explicam que essa questão do presente, o passado e o futuro, ele está intrinsecamente, todos eles, conectados em um único eixo. Esse eixo, basicamente, seria a mente. Os yogas, ou os sutras, chamam essa mente de chitas. A gente vai simplificar e a gente vai explicar o campo da mente. Esse campo da mente, ele vai ser dividido entre 3 níveis ou 3 etapas. Como que ele funciona, para vocês entenderem? Esse campo da mente, ele é dividido basicamente assim, ó. A gente vai desenhar um círculo, a gente vai desenhar outro círculo e outro círculo. Esse círculo aqui maior, ele vai ser um nível, esse outro círculo será outro nível, e esse círculo será outro nível. Então aqui a gente vai trabalhar o 3, o 2 e o 1. O círculo vai representar a energia de Sattva. A segunda seria as energias de Rajas. E a última seria as energias de Tamas. Esses 3 identificações, a gente encontra um parentesco muito interessante na literatura de Freud, onde ele classifica o id, ego e superego. E vocês vão sempre compreender que dentro dessa classificação do id, ego e superego, Freud ele classifica 3 etapas: oral, fálica e anal. E aí você vai ter o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Sempre dividido entre 3 camadas. Por quê? Porque qualquer tipo de perspectiva da fase, da ideia ou da projeção do ser humano dentro das construções dos Vedas, ele sempre está dentro dessa tríade, que seria Sattvas, Rajas e Tamas, que seria Brahma, Vishnu e Shiva. Dentro do exoterismo, a gente entende que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? Ou, dentro da Kabbalah judaica, Keter, Hokman e Binah. Tá? E aqui surge a construção também da tríade superior, que depois a gente entende um pouco melhor. As tríades ou trindades que surge dentro do Egito, da Babilônia, dentro da construção judaica também, enfim, dentro das construções chinesas, japonesas, africanas, né? Aqui a gente vai ter Oxalá, Orixá Exu, Exu Mirim, depende, enfim, vai entrar em várias coisas. Então a trindade, ela basicamente remete-se à ideia do trino, tá? Essa ideia do trino, é importante que vocês entendam, aprofundando um pouco mais, ela remete-se na ideia do 1, 2, 3. Esse 3 aqui, vocês entendem sobre aquela sequência, 3, 6, 9. O 1, ele é representado sempre pelo uno. Só que o uno manifestado, ele é o 1. O 1 não representa o uno. Tá? Ou seja, ele não é considerado um número. Só que a partir do 1 surge o 2. O 2 é um múltiplo. Então você pode multiplicar ele entre ele. 2 vezes 2, 2 mais 2, etc. E a partir desse momento surge o 3, que é realmente um número ali em potencial. Então você faz ele vezes ele mesmo 3 vezes. 3 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente.
Entende? Então existe toda uma simbologia meio oculta, digamos assim, das questões simbólicas dos números, a numerologia dos números. Ok? Ponto. Então a gente voltando para a construção do campo da mente, por isso que ele é dividido entre três. Por isso que Freud, id, ego, superego, consciente, inconsciente, subconsciente, fase oral, anal, fálica. Por isso que no Sutras de Patanjali também classifica a mente com 3 etapas, tá? Que é o Atankara, Ahankara, Buddhi e Manas, tá? Então, é as 3 energias que rondam o universo. Sattvas, Rajas e Tamas, com a trindade hinduísta como Brahma, Vishnu e Shiva. Ponto. Que é a mesma que aparece no catolicismo como Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? Ok. O 2 representa o Filho e o 3 a manifestação do Filho sobre a Terra, que é o Espírito Santo. Tá bom? Ok. Por isso que o 3 é a trindade. Por isso no começo havia o Verbo e o Verbo se fez carne. Havia o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se manifestou. 1, 2, 3. Tá? O número 3 remete-se à manifestação. Ponto. Por que eu estou explicando isso? Pelo sentido de que o campo da mente, ele é basicamente a estrutura de que você começa a perceber como que o indivíduo por si só ele funciona, ele percebe e ele entende de uma forma extremamente simplificada, tá? Esse campo da mente ele foi forjado por mim, tá? Se você for encontrar isso dentro de outras perspectivas onde eu me baseei, que seria os Vedas, os Yogas, não é dessa forma como eu vou te explicar, tá bom? Então o que acontece? Todas as vezes que supostamente algum pensamento está dentro de uma dessas regiões, da mesma forma que o Sol gira, o planeta gira em torno do Sol, tá? Da mesma forma que os átomos giram em torno do núcleo do átomo, os elétrons giram em torno do núcleo do átomo, a gente tem esse contexto também com a mente, ok? A gente ganha e perde cargas. Então, se eu ganho, eu vou perder cargas, se eu perco, eu ganho cargas. Entende? Lembra? É a mesma coisa que acontece, tá, com os pensamentos. Os Vedas, né, os Yogas, eles trazem toda uma definição sobre esses processos, flutuações da mente, inclinações, tendências, mas eu não vou explicar isso porque senão vai ficar algo muito pesado. Então vamos simplificar dentro do que a gente pode. Quando você tem um pensamento nessas regiões aqui, supostamente são as regiões tamásicas, de tamas, ela sempre remete-se à questão da inércia. O que significa inércia? Quando uma pessoa está com um pensamento excessivamente nessas regiões, ele fica sem movimento. Só que esse momento de ficar sem movimento, ele vai te levar para o abismo. Por quê? Porque todo pensamento que, porventura, prende você, que cria uma certa certeza de que aquilo que você está fazendo é correto, uma certeza de que aquele caminho que você está percorrendo é o verdadeiro, aquela mesma certeza que você tem, a mesma força que você empenhou para ter aquela certeza, quando você percebe que não é uma certeza, aquilo te destrói. É muito parecido com o que o filósofo Nietzsche descrevia. De tanto você olhar para o abismo irá olhar de volta para você. Que, dito-se passagem, foi justamente no período onde, antes de Nietzsche entrar na loucura, ele meio que foi morar numas montanhas e ali ele escreveu basicamente o melhor livro dele. E depois ele chegou na loucura mesmo, de tanto pensar sobre a vida, você enlouquece, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o abismo, tá? Ele surge a partir do momento que você tem uma certeza sobre aquilo. Porque a vontade, o desejo, que aquilo se realize da forma como você acredita que é, quando não se realiza, a frustração, ela acontece. Então, a mesma energia da frustração que te leva lá para o fundo é a mesma energia que vai fazer você sair desse abismo
pelo simples fato de que elas são polos opostos, mas interligados. A gente entende isso nos princípios herméticos, que o extremo de um é o extremo do outro. Que como tudo tem um ritmo, uma polaridade, e tudo tem um fluxo, a gente entende que no limite de uma pessoa muito boa, existe uma tendência a se tornar uma pessoa extremamente ruim, perversa, maligna. Mas no extremo de uma pessoa muito ruim, perversas e má, cria-se uma intenção, ou pode surgir ali uma intenção de uma pessoa muito boa. Por isso que quando a gente estuda, aprofunda-se nos conhecimentos, a gente perde a questão dualística filosófica, de que existe o bem e o mal. Existem polos opostos, extremidades desses polos, e nessas extremidades podem surgir o outro polo, como ganho e perda de cargas, que a gente aprende dos elétrons que giram em torno do átomo, do núcleo central. É o mesmo contexto quando a gente entende a estrutura dos yogas, tá? Parece um pouco confuso, mas é bem fácil de perceber. Da mesma forma que a gente tem pensamentos excessivamente tamásicos, são pensamentos que porventura pode te gerar um abismo, tá? Esses pensamentos tamásicos, ele é regido pela energia de Shiva. Dentro da construção hindu, Shiva, ele é a manifestação do caos. Na física, a gente entende esse caos como energia da entropia, ou seja, mesmo que tudo pareça ruim, uma hora vai mudar. No tarô, a gente entende que é a carta da roda da vida ou roda da fortuna, que é os ciclos, o símbolo do Ouroboros, tá? Então, e é interessante que dentro da carta do tarô, da roda da vida, da roda da fortuna, são 3 diabinhos, também remetidos-se aos 3 ciclos, 3 períodos, ok? 3 energias. Então, aqui eu entendi. Então, se eu estou num momento da minha vida muito frustrante, é um passo para eu me libertar. Essa representação também arquetípica, filosófica, meio ocultista, remete-se a Fênix. Por quê? Porque aqui você tem o começo, o meio e o fim. E o fim vem a renovação. Após você caminhar sobre vales das sombras, como a Bíblia cita, após você entrar sobre o abismo, o labirinto de Armen, tá? Ou até o ato de você ficar confuso, impaciente ou perdido na vida, aquilo é um ápice para você olhar de frente para a sua vida. Você só vai valorizar a sua própria existência quando surgir um ápice da sua existência passar por um fio diante dos seus olhos. Ou seja, quantas pessoas que valorizam mais a vida após de sofrer um acidente grave? Quantas pessoas começam a valorizar mais a sua própria existência após de passar uma doença grave? Quantas pessoas começam a olhar para uma forma diferente para a própria vida quando perde alguém querido? Ou seja, essa é a extremidade, esse é o fim. O fim da extremidade dos polos opostos faz ou obriga-nos como que nós olhássemos para nós ou para a nossa vida de uma forma diferente. Essa é a energia tamásica. Dentro das literaturas Vedantas, a gente tem o período do Kali, né? O Kali Yuga. São os períodos, os 4 ciclos de Yuga. E nós estamos nesse período tamásico, dentro das fases yugas, né? Posteriormente, trago por João, descrito por Jesus, o nós conhecemos como Apocalipse. Apocalipse refere-se à revelação. É uma revelação de ciclos energéticos que o universo está passando dentro do macro, revela-se micro. Isso impacta no comportamento, no psiquismo, na construção da narrativa da vida, e essa narrativa da vida gera certos padrões específicos. Por quê? Vai gerar certos fluxos planetários. Então, 0 graus de Marte, 36 graus de Vênus, e assim sucessivamente, gera um fluxo e influxo naquele período de 1000, 2000 anos. Ok? E nesse período vai gerar, ok?
especificamente padrões específicos. A gente entende isso mais profundamente quando estuda os yogas, os Vedas, porque ele explica exatamente o que significa o que os herméticos entendem como o primeiro princípio hermético. Propriamente que o todo é mental, o tudo é a mente. Tudo parte da construção da ideia de que tudo existe na sua mente, todo conhecimento, toda sabedoria, toda a criação, e que tudo que o ser humano criou, que está fora dele, foi construído dentro da mente dele. Ponto. Ok? Por que eu estou citando os Vedas e não os herméticos? Porque os Vedas são anteriores aos herméticos. Ok? A gente poderia citar as questões egípcias? Também, mas a galera conhece menos ainda os egípcios. Ok? Ponto. Então a gente está tentando simplificar ali. Por que eu estou ressaltando mais as energias tamásicas? Pelo fato de que o período que nós estamos atualmente, nessa era, mesmo que seja a era de Aquário, segundo a astrologia, nós estamos nas energias tamásicas, tá bom? Dentro da história, da narrativa da Yuga, né, de Kali Yuga, é o 11º avatar de Vishnu, porque sempre Vishnu é energias raságicas, que seriam o equilíbrio. Então, Vishnu equilibra a destruição de Shiva e a construção, digamos assim, de Brahma. Por isso que dentro da filosofia, dentro da psicanálise freudiana, o ego é o intermédio entre o ego e o superego. Ele meio que fica ali, ó, entre o meio termo ali, tá? Por isso que o consciente, né, o inconsciente, ele é o intermédio do consciente e o subconsciente. A informação vai para o subconsciente, eu não consigo ter a clareza. E consciente, muitas das vezes, eu também não tenho. Eu preciso de estar meio termo ali, tá bom? Ok. Então, nesse período tamásico, é muito fácil de você evidenciar quais são os pensamentos, as ideias, as construções tamásicas para a gente entender a abordagem principal dessa aula, que é falar sobre o karma. Porque aqui no Ocidente, o karma ele é compartilhado por vários espiritualistas sem as conotações da origem dessa palavra que vem em sânscrito, tá? Dos Vedas. Karma não foi criado sem uma intenção. Cada palavra em sânscrito tem um contexto para ter um enredo específico para aquilo, tá? Então, novamente, as energias tamásicas elas vão gerar distúrbios. Segundo a descrição de 6.000 anos atrás, nesse período que entraríamos as energias tamásicas, os valores morais éticos e os valores familiares estariam invertidos. O que é essa inversão? Para você construir uma sociedade melhor, um período purificado da humanidade, dentro dessa perspectiva que aqui no Ocidente a gente tem, inegavelmente você precisa destruir. Tá? É o mesmo conceito de que eu tenho uma pedra bruta para para eu encontrar um cristal, eu preciso destruir aquela rocha. Aquela rocha basicamente seria a casca. Dentro daquela casca eu tenho o cristal, o brilho. Eu tenho algo dentro dele, mas preciso destruir. E depois que eu tenho aquele cristal, ele também está bruto. E eu posso moldar, eu posso criar uma joia, eu posso desenhar especificamente. Da mesma forma, para eu gerar um alimento gostoso, vamos pôr assim, eu preciso cozinhar o feijão, preciso refogar o arroz, eu preciso cozinhar muitas das vezes algum legume, eu preciso fritar uma carne, por exemplo. A carne é elemento bruto, né? Em decomposição, diga-se de passagem, uma beterraba, estado bruto, e assim sucessivamente. Eu uso as circunstâncias da extremidade para sair a sutileza. Isso é um processo alquímico. Né? A gente não vai entrar nesse processo. Então, a sociedade está no período onde estão confusas. Quantas pessoas estão confusas de quem são, para onde tem que ir, o que devem fazer, os valores estão invertidos, o que é certo não é certo, o que não é errado não é mais errado. E muitos de vocês, que dependendo do caminho que vocês estão trilhando da jornada espiritual, vocês têm a interpretação assim, não existe o certo nem errado, tudo são pontos de vista.
a verdade é que existe o certo e existe o errado. Não existe nada que seja errado que pode ser deduzido como algo certo. Não existe nada certo que pode ser deduzido como algo errado. Se a pessoa não consegue chegar nessa conclusão de que o certo é certo, errado é errado, ela ainda não está pronta para entender que aquilo é certo e aquilo é errado. Isso não significa que são pontos de vista. Por quê? Porque quando observamos a natureza, entendemos dentro da alquimia, quando observamos os fenômenos naturais da natureza, entendemos que os ciclos acontecem porque tem que acontecer. A água, por exemplo, H2O. Você não pode colocar 3H2O. É 2H2O. Então, dentro daquela construção química, surge a água. Então, aquilo é certo. Por isso que os alquímicos estudam os fenômenos naturais, fenômenos observáveis, a química, a biologia, a neurociência e assim sucessivamente. Tá? Então é importante vocês entenderem que existe o certo e existe o errado. Pessoas que fazem coisas erradas tendem a semear coisas erradas no mundo. Pessoas que fazem coisas certas tendem a semear coisas certas. Nós entendemos isso dentro dos Vedas. Por quê? Porque eles explicam dentro da construção da mente que se uma pessoa está muito em um pensamento, como eu vou simplificar aqui, para vocês entenderem de uma forma bem simples, dentro do campo da mente aqui, se uma pessoa está dentro de uma construção de um pensamento muito tamásico, esse pensamento tamásico, ele vai ter uma carga muito negativa. Tá? O que é a carga negativa? Uma carga de movimento. Tá? Quando você observa a natureza, você está vendo que a árvore ela está parada, ela está no seu estado positivo, a inércia, o equilíbrio. Tá? Quando ela está no seu polo negativo, ela está em movimento, energia dinâmica. Então o vento está batendo sobre as folhas e as folhas estão mexendo. A energia negativa do movimento bateu e fez movimentar aquela árvore. Então pessoas que estão muito na energia negativa, elas estão muito em movimento. Isso para a construção social, atualmente, como nós temos um continente materialista, é exatamente isso que eles querem. Pessoas que trabalham, mexam, cansam-se excessivamente sem tirar o momento para refletir, pensar, deduzir. Então, veio a tecnologia, veio os influencers, veio os aplicativos, veio as plataformas de mídias, e tudo para fazer você sempre estar em constante movimento. Eu trabalho o dia todo, meu horário de almoço eu pego o telefone, vejo vídeos, estimulo mais a mente, chego em casa, vou descansar, vou ver TV, ou irei ouvir algum som, ou algum estímulo dentro dos meus órgãos sensoriais, e minha mente sempre está em movimento. Esse movimento faz com que você alimente-se o período, porque o período tamásico, ele inegavelmente vai te gerar esse movimento, tá? Por quê? Porque mesmo que você está parado, você está sujeito às leis universais. O hermetismo, ele simplificou essas leis universais dizendo ao quê? Olha, existem 7 princípios ou ritmos universais. E dentro desses 7 princípios ou ritmos, existe um entendimento que tudo está em movimento. Da mesma forma que uma semente, quando é plantada, ela cresce e torna-se uma árvore, daquela árvore se torna-se um fruto, aquele fruto cai e se torna um alimento para outros animais, os nossos pensamentos, desejos, vontades estão dentro dessa energia. E o que acontece? Os Vedas, ou Sutras, Yoga de Patanjali, ele vai dizer que esse excesso de pensamentos vão gerar movimentos ou frustrações, e essas flutuações vão gerar frustrações. Por quê? Porque você vai pensar excessivamente em algo, aquele pensar excessivamente em algo vai te gerar um movimento, esse movimento é uma ação, essa ação é o karma, e esse karma vai moldar o seu caráter. E aí a gente entra numa parte muito interessante, porque segundo os yogis, o caráter ele pode ser moldado ao longo da existência.
Entretanto, para você moldar o seu caráter, que não é algo fixo, você tem que ter uma força de vontade para que as suas flutuações que geram inconsistência no caráter que você quer se tornar estejam em equilíbrio. Esse equilíbrio é a palavra yoga. Yoga em sânscrito significa equilíbrio. Por isso chama práticas yogas, práticas do equilíbrio. Entende? Então a gente vai começar a entender que quando eu estou em constante movimento, não significa que aquela pessoa é ruim, mas significa que ela vai dar movimento para as flutuações da mente dela. Então vamos dizer hipoteticamente uma ideia. Imagina que aquela pessoa ela tem um desejo. Ponto. O desejo, ele intrinsecamente está conectado ao prazer. Só que a gente não sabe especificamente qual o prazer que aquela pessoa quer ter ou sentir. A única coisa que a gente sabe é que se ela quer ter algum desejo que envolve prazer, ela já vivenciou algo. Ou seja, nada do nada, nada se cria. O pai da química diz, nada se cria, tudo se renova. Ok? E ao renovar, você tem algo que parece novo. Então, o que eu tenho? Se eu tenho um ser humano que tem um desejo, que é sentir um prazer, é porque ele já sentiu algo. A gente não sabe aquilo. Então, uma pessoa que quer ser famosa, uma pessoa que quer ser milionária, uma pessoa que quer ter 3 carros, uma pessoa que quer ter algo específico, até mesmo uma família, ele precisa ter sentido, e esse sentir precisa ter evidenciado dentro dos órgãos psíquicos. Ou seja, a pessoa tinha que ter vivenciado alguma coisa. A partir dessa vivência, cria-se um interesse. E a partir desse interesse, ele vai buscar esse prazer novamente. Tá? Neurocientificamente, consigo explicar isso para vocês. Tá? Através do erro baixo, o erro alto, que é o ajuste da cópia eferente, reaferência, hexaferência, mas eu não vou explicar isso, senão vai ficar muito confuso. Já fiz 30 aulas explicando sobre isso. Mas o que acontece? Inegavelmente, tá? Só que tem um porém. Aquela pessoa que quer ser rica, milionária, bem-sucedida, bem vista, tudada, ela vai estar dentro de um fluxo de constante movimento para alcançar novamente aquele prazer. Só que o que acontece? Lembra que o que vai definir qual rumo ou como você vai definir esse movimento vai ser o caráter? A gente também não sabe o que está dentro do caráter daquele ser humano. Porque o caráter, ele é como várias situações que aconteceram para moldar aquela definição. Então, se aquela pessoa, o mais importante da vida dela é buscar esse prazer, que é concretizar esse desejo, que é ser famosa, ser vista, ser idolatrada, ser milionária, algo aconteceu na vida dela para moldar o caráter dela para fazer isso. E dependente de como é formado o caráter e o que motiva essa pessoa a fazer aquilo, ela vai passar por cima de outras pessoas, porque na construção do caráter dela não diz ser famosa, ser rica, é ser honesta com todo mundo. Eu desejo ser rica, eu desejo ser famosa, eu quero ser isso. Esse querer ser isso não tem uma outra pessoa. Entende? E aí, inegavelmente, essa pessoa, ela vai dentro da sociedade, através do karma dela, da ação que ela está fazendo sobre o caráter dela, ela vai impactar a vida de outra pessoa. E aí a gente entra dentro da lei universal. Toda ação tem uma reação. Olha que doideira. Toda ação tem uma reação. É impossível você se tornar uma pessoa visível, desejável. Pode ser tanto esteticamente, ou influenciamente, ou influenciando uma pessoa, como existe essa palavra hoje em dia. Você até sendo um morador de rua, ou ser um multimilionário, você vai impactar uma pessoa de alguma forma. Só que você não impacta uma única pessoa, você impacta socialmente. E aí a gente entra dentro do que Jung, que é como se fosse um admirador de Freud, mas depois ele se afastou de Freud, ele trouxe que existe o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e os arquétipos.
Ou seja, você vai não impactar uma pessoa, você não vai ser um morador de rua e vai impactar uma pessoa fisicamente, você vai impactar dentro da construção do inconsciente coletivo. E a partir do momento que várias pessoas crêem sobre aquilo, ter uma crença forte, se torna-se um arquétipo. Um arquétipo se torna um padrão. E aí, inevitavelmente, aquela pessoa ela vai nascer dentro daqueles arquétipos. Por isso que Jung traz os 12 arquétipos. Por isso que a astrologia traz os 12 personalidades. Tá? Dividido entre 4 elementos e 3 decanados, que são os signos. Então, uma pessoa não é só Sagitário. Sagitário não é fogo. Ele é o fogo do ar. Ele não é o fogo do fogo. Escorpião, fogo da água. Ele não é fogo do fogo. O escorpião é sempre voltado à extremidade das emoções. Por isso que ele é muito intenso. Não significa porque ele é intenso, porque ele é fogo. Enfim. A gente não vai entrar nesse assunto, senão vai ficar muito complexo. Aí eu acabo me empolgando aqui. Então agora vocês estão conseguindo entender. Entende? Por isso que existe o entendimento de que a gente nunca sabe o que está no íntimo daquela pessoa, a gente não sabe o que motiva aquela pessoa. Por isso que você nunca deve brigar com uma pessoa no trânsito, você nunca deve brigar com uma pessoa em um bar, você não sabe o que está movimentando aquela pessoa a ingerir bebidas alcoólicas, você não sabe o que está movimentando aquela pessoa naquele dia. Por isso que acontece assaltos, muitas das vezes, assassinato. Você não sabe o que está movimentando, motivando aquele ladrão a fazer aquilo. Mas ele está buscando algum prazer. E se ele está buscando aquele prazer, é porque ele já sentiu. E se a construção do caráter dele não tiver olhar para o próximo, ou o mandamento de Deus, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo, na perspectiva dele, você não faz diferença nenhuma. Ele vai te matar por isso. Boa tarde a todos. Então, a gente nunca deve, por isso que existe aquele mandamento, não julgueis para não ser julgado. Por isso que o primeiro mandamento é amar Deus sobre todas as coisas, que Deus, no caso, seria o Atma. Porque quando você ama o Atma, você se torna o Atma, e quando você ama o próximo, você se ama. Aí entra o que os Vedas trazem, né? O Namastê. Eu saúdo o sagrado dentro de ti. E assim sucessivamente. Por quê? Porque Jesus bebeu da fonte dos Vedas, como outras fontes também. Tá? Mesmo que ele é um avatar, um cara que é o verbo se manifestado, ele teve que estudar da mesma forma que Krishna teve que estudar. Entendeu? Quando a gente vê a história de Krishna, é muito parecido com Jesus. Um era carpinteiro, cuidava de ovelhas, outro cuidava de vacas. Né? Um ajudava as vacas, outro ajudava os carneiros, as ovelhas, e assim sucessivamente. Então, o que eu quero exemplificar para você é que é muito fácil a gente perceber porque que as regiões, esse momento da sociedade está tamásico. E isso vai impactar você, isso vai impactar os seus filhos, a sua esposa, o seu marido, os seus negócios, os seus clientes, porque eles e todos eles estão dentro dessas energias tamásicas. Inegavelmente, todos estão. E a energia tamásica, ela vai gerar um movimento. Só que olha que interessante, por que as pessoas estão cansadas? Por que as pessoas estão eufóricas? Por que as pessoas estão deprimidas? Por que as pessoas estão ansiosas? Por que as pessoas estão esquecendo os valores morais, espirituais, filosóficos, que sempre esteve diante da humanidade? Os antigos falavam, não pega aquele dinheiro, que ele é sujo, ele é amaldiçoado. Hoje em dia as pessoas não querem saber. Elas vendem capsulado para idoso que tem farinha. É um dinheiro amaldiçoado, mas elas querem. É um dinheiro tão amaldiçoado que eles têm que ficar criando vários e vários produtos, sempre está na mídia, porque o dinheiro não fica, porque o dinheiro é amaldiçoado. Todo dinheiro amaldiçoado, ele sai de você da mesma forma que ele entra. Um dinheiro honrado, ele fica com você. Então, o que eu quero que vocês entendam? Os antigos sabiam disso, percebiam isso, evitavam certas coisas. Por que agora não tem? Porque os valores estão em conflito. Por quê? Porque uma pessoa que deseja algo, esse momento da vida está movimentando ela querer mais isso. E se uma pessoa quer ser bem-sucedida, ela quer ter um bom relacionamento, ela quer se tornar uma boa pessoa,
tanto para uma linha mais uma linha mais gentil, mais doce, mais carinhosa, é o momento ideal. Mas, se aquela pessoa também quiser, porque ela quer buscar esse prazer, materialmente falando, uma pessoa vista, desejada, cobiçada, bem-sucedida, etc., ela vai conseguir também. E esse é o momento onde Jesus trouxe aquela perspectiva do joio e do trigo. É o momento onde as coisas estão separadas. Por quê? Porque para existir um mundo melhor, mais harmônico, mais tranquilo, digamos assim, essas pessoas que desejaram usar esse momento para olhar para dentro de si e desejar só o que está fora, ela não serve para viver no coletivo de pessoas que têm que olhar para dentro de si. E aí, inegavelmente, entra aquela perspectiva que o movimento espírita trouxe junto a Chico Xavier dos provas e expiações, né? E do mundo da regeneração. Então, no momento da regeneração, não é que vai acontecer só de pessoas boas, não. Que vai ser um momento onde as pessoas vão começar a valorizar esse tipo de conteúdo. Vai ser um momento onde as pessoas vão querer, desejar ter esse tipo de conhecimento, como já aconteceu em eras passadas. Só que essas pessoas, para desejar isso, elas têm que passar pelo purgatório. Infelizmente, ela vai ter que passar por situações onde a última recurso da vida dela vai ser buscar esse conhecimento. Fora isso, ela não vai. Só que para adquirir certo tipo de conhecimento, você precisa ter o mérito. O mérito envolve intrinsecamente com o seu karma, está envolvido com o seu caráter. Uma pessoa que deseja melhorar a si mesma, ela tem que ter um desejo dentro do caráter dela de fazer isso. E esse caráter vai gerar um karma, que vai gerar uma ação. E essa ação vai impactar as outras pessoas. Da mesma forma que uma mãe negligencia um filho, gera um impacto na mente do filho. Da mesma forma que um filho negligencia uma mãe, gera um impacto na cabeça da mãe. Da mesma forma que uma pessoa pega um cachorro e maltrata ele, gera um impacto na vida daquele cachorro, mas gera um impacto na vida dela. Por quê? Pode não parecer, mas a partir daquele momento ela está construindo um caráter onde que a essência divina que está dentro dela, que está no outro animal, não é valorizado. Então ela está desrespeitando o primeiro mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas, que seria amar o Atma acima de todas as coisas, que seria a alma. E olha que interessante. Nesse desrespeito, o que vai acontecer? Ela está criando inclinações e ela está influenciando o inconsciente coletivo dos humanos para não ver as coisas dessa forma. Por isso que o mal, entenda uma coisa, o mal, ele conversa, o bem, ele é sentido. Para você conhecer o mal, basta você ouvir belas palavras. Pessoas que trazem o mal são pessoas bem aparentadas, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas cognitivamente inteligentes, são pessoas influentes e pessoas que falam muito bem, situam muito bem, colocam palavras muito boas, bem colocadas. Por quê? Porque o mal, ele é conversado. Você pode ver. O mal, ele quer ser visto. Por isso que pessoas querem ver o mal. Por isso que o mal aparece na televisão, por isso que o mal aparece em vídeos, por isso que o mal está constantemente sendo visto. O bem não. O bem, ele é sentido. Para você sentir Deus, ou seu Atma, ou o universo, você tem que parar de querer ver. Você vai ter que treinar durante anos para você entrar no estado de meditação. Porque é a única forma. Então o bem, ele é sentido. Eu sinto que aquela pessoa realmente está sendo honesta. Mas aí a pessoa tem que praticar. Porque se ela se deixar levar e falar assim, nossa, eu tenho certeza que aquela pessoa é boa, pra você ver como que ela é comunicativa, ela fala bem, olha pra você ver como ela fala de Deus. Então é muito fácil de você ludibriar as pessoas justamente por causa dessa deficiência que está gerando e foi gerado na sociedade hoje em dia. Ok? Então a gente já entendeu, eu acredito, expliquei de uma forma bem resumida o que seriam essas energias tamásicas nesse momento. Ela é apenas um movimento, e esse movimento
vai gerar uma exatidão. Por quê? É o mesmo princípio da física. Por isso chama entropia. Aqui, ó, vem cá. Vamos colocar uma lâmpada. A lâmpada, ela vai emanar luz, certo? Só que por que a lâmpada ela acaba? Porque dependendo do tamanho do cômodo, essa luz ela vai se propagando. Vai chegar um determinado momento que, através do distanciamento do eixo central, ela vai perdendo força. E ela vai se desgastando. Ou seja, esse movimento da pessoa querer o que ela deseja, concretizar os prazeres, a vontade, tudo dentro dela, vai chegar num fim. Esse fim, ele sempre, aprenda uma coisa, ele sempre vai estar dentro da sua mente. Os yogas dizem, aqueles que não merecem o dinheiro não conseguirão ter paz mesmo tendo dinheiro. Por quê? Porque a mente deles não vai ter paz. Esse movimento, essa força, essa energia que eles dispuseram tanto para concretizar os prazeres que o caráter dele queria junto ao karma, excedeu excessivamente. E vai chegar uma hora que a mente deles não aguenta tanto movimento que eles fizeram. Por isso que os yogas tiram tempo para meditar. Entende? Não tem importância nenhuma você correr atrás, mas você tem que tirar um tempo para você. E para você não é ter um carro, uma casa, um apartamento, é você acalmar a sua mente. Porque cada movimento que você faz é como se fosse um batimento cardíaco mais acelerado. Cada noite sem dormir é um dia que você perde. Cada momento que você bebe mais cafeína para ficar acordado, mais adrenalina no seu corpo. Quanto menos você negligencia os seus pensamentos destrutivos e obsessivos, mais perto você está para se destruir. Porque cada dia que passa, mais tempo você está perto do fim. Entenda uma coisa, se você está com 30 anos agora, você está mais perto do fim da sua vida. Então por que você vai gastar toda essa energia simplesmente para concretizar objetivos que no fim você não leva a nada? Obviamente todos nós merecemos uma casa boa, tudo de bom, comida boa, etc. Mas o ponto não é esse. Por isso que esse é o momento de decisões. Por que está tendo tanta gente falando sobre espiritualidade, tanta pessoa falando sobre conhecimento, sobre isso, sobre aquilo? Isso está gerando uma confusão, uma conturbação. Isso está gerando uma carga de movimento excessivamente. E quanto mais espiritualistas tem falando sobre espiritualidade, mais gente vai morrer. Porque mais movimento tem no planeta. E esse planeta vai ter que ceder esse movimento. Então, muita gente. E assim sucessivamente, está tudo certo. E por que tem tanta gente falando de espiritualidade e parece-me que tem poucas pessoas nos dando ouvido? Porque os movimentos que as pessoas têm e querem e desejam não são esses. E elas também não têm mérito para conquistar esses conhecimentos. Entende onde eu quero chegar? E tá tudo certo. Só que isso vai ter momento. Por isso que Jesus disse: aquilo que tu plantas, aquilo que tu colhes. É a mesma coisa que Krishna, há 6.000 anos, falou para Arjuna. Viver uma vida pelos prazeres do corpo, uma hora o corpo, ele cobra de você. É aquela velha história. O cara que viveu a vida toda correndo atrás de milhões de reais, no final das contas, trocaria a vida simples de um cara que pesca todo final de semana. Por quê? Porque o dinheiro, muitas das vezes, ele também é um karma. O que é esse karma? É o movimento, é a ação. Uma pessoa que tem, para ganhar $1 bilhão ou de reais, ele tem que trabalhar muito. É muita ação, muito movimento, muita energia. Como uma pessoa para ganhar R$1.000 tem que ganhar muito movimento, muita energia. O ponto é, essa pessoa que chegou a 1 bilhão, ele teve que fazer certas escolhas. Essa pessoa que tem R$1.000 também teve que fazer certas escolhas. Só que, inegavelmente, para você chegar a 1 bilhão, você vai ter que fazer muito mais esforço chegar a R$1.000. É a vida. É a vida. E realmente a gente percebe, fazendo tratamento energético, apometria, limpeza, radiestesia, fazendo um monte de coisa nas pessoas, a gente percebe o quanto que as pessoas estão perdidas. Tá? Pelo fato de ter muita gente falando sobre ebó, bori,
muita gente fazendo troca de cabeça, muita gente falando sobre adoçamento, amarração, tarô, e tem muita gente falando sobre isso. As pessoas, elas estão se movimentando excessivamente para fazer esses trabalhos. Muito legal, bacana. Só que isso está deixando as pessoas preguiçosas, porque o ser humano ele tem uma tendência a buscar facilitações. Ou seja, eu faço adoçamento para atrair uma pessoa para perto de mim. Depois eu faço um divórcio energético para afastar aquela pessoa que eu fiz adoçamento para chegar perto de mim. Por quê? Porque eu não gostei dela. Mas por que você não gostou dela? Ah, não, porque a gente não bate essa química. Então, mas por que você desejou aquilo fazer? Ah, não, porque a gente bateu a química. Então, os Vedas, os yogas, eles explicam isso. Ele fala que, da mesma forma que você busca aquele prazer, e aquele prazer ele é armazenado na sua memória, e a partir daquele momento se torna um novo motivador para o ego correr atrás daquele prazer, porque ele já sentiu, existe a aversão, que é aquilo que eu tento fugir porque eu não gostei. Então, o que você gosta, o que você não gosta, não tem nada a ver com uma decisão lógica consciente. Foi simplesmente uma válvula de dizer, ei, não gostei daquilo. Ah, mas por que você não gostou? Porque não condiz com a minha expectativa. Ou seja, você só tem uma amizade com uma pessoa até o momento que você não gosta dela. Olha que doideira. Ou seja, você tem amizade com uma pessoa, se dá super bem. Mas se aquela pessoa te falar algo, fizer algo que você não aprova, acabou a amizade. Né? Eu tenho uma amizade. Tá? Eu tenho uma amizade de 15 anos. E ele já me falou muitas coisas que eu não gosto, eu já falei muitas coisas que ele não gosta, e a gente se mantém junto. Por quê? Porque a nossa amizade não é pautada em o quanto de coisa que ele faz para me agradar e o quanto de coisa que eu faço para ele agradar. É o quanto que a gente se conhece. Ele sabe meus defeitos, seus defeitos dele. E quando um precisa do outro, a gente está disposto a ouvir um cada um deles. E ele não tem nenhum tipo desses conhecimentos, mas ele me escuta quando eu falo. E é assim que funciona. Então a gente entendeu por que a mente é onde vai sempre enfatizar e evidenciar o período da existência daquele ser humano. Existem pessoas que dormem e acordam, velho, pensando a mesma coisa há um mês. Tem gente que realmente não sabe diferenciar se é um problema no corpo ou algo espiritual. Tem gente que não consegue ficar 10 minutos respirando, concentrado. Então, realmente existem pessoas que estão sendo gerado esse movimento excessivamente, esse movimento negativo. Por quê? Porque é a hora de ver quem prestou atenção. É como se a gente tivesse aula o ano todo e fizesse uma única prova no final do ano. Agora é para ver quem prestou atenção na aula. E cada um vai escolher o que deve fazer. Tá bom? Então, por isso que existe o mal, vamos dizer, nessa perspectiva. Por isso que existe o bem. Por isso que ninguém interfere. E ninguém vai interferir. Porque uma pessoa, para fazer uma maldade, ela teve que ter inclinações para moldar o caráter dela, para achar que aquele karma, aquela ação que ele ia fazer, não é ruim. Mas a nossa perspectiva, como eu comecei a fazer essa live, é uma perspectiva da vida linear. Ela não é linear. Como as decisões e as vontades que você tem hoje, não é empiricamente apenas dessa existência. Ela tem um grau, uma sutileza de outra existência, como tem um grau e uma sutileza dessa existência. Mas eu não consigo saber especificamente qual existência que foi, o que aquela personalidade transitória desejou ou fez, ou muito menos o que aconteceu comigo na minha infância para gerar essa perspectiva nesse adulto de hoje. Entretanto, eu posso moldar a partir do que eu vejo hoje. Então, se hoje eu vejo uma pessoa que tem uma inclinação de falar mal de outra pessoa, por exemplo, eu vou observar e falar assim, cara, eu não quero mais falar mal daquela pessoa.
Ah, mas por que eu não quero? Porque, basicamente, não faz bem para mim. Inegavelmente, quando eu falo mal de uma pessoa, eu demonstro que eu não sou confiável. E eu quero ser uma pessoa confiável. Agora, o grande segredo é, quando eu falo mal de uma pessoa, eu me afasto ou me aproximo mais da minha alma? Eu me afasto ou me aproximo mais do caráter que eu quero ser? Se você achar que isso não vai influenciar no seu caráter, da pessoa que você quer construir, tudo bem, então continua. Mas se você decidir que isso não faz parte do seu caráter, inegavelmente você tem que mudar. É isso que os yogas dizem pra gente. Tá? Então, a vida ela não é linear. Quem percebe a vida de uma forma linear é o corpo. A mente não. E eu entendendo isso, eu posso fazer a minha mente ir tanto para o passado, quanto ficar no meu presente, quanto ir para o futuro. A única coisa que vai fazer a minha mente ficar interligando entre o passado, o presente e o futuro é as flutuações. E essas flutuações, elas acontecem dentro desse mapa aqui do campo da mente. Ok? Então, eu entendo que pensamentos tamásicos vão me aterrar em algum estado. Uma pessoa que, evidentemente, sente muitas mágoas, ela está presa ao passado, porque o presente dela não tem mágoa e o futuro dela nem existe. Então, uma pessoa que está com uma energia tamásica presa no passado. E toda pessoa que fica presa a alguma sensação, alguma lembrança, alguma experiência, ela tem o elemento terra em excesso. Por quê? Porque a terra, ela prende. Ok? E agora, se uma pessoa ela não se apega nem o passado, nem o presente, nem o futuro, ela está vivendo as energias de sátiva. São as energias de sutileza. Elas são sutil. Mas uma pessoa que está muito sutil, ela não presta atenção na vida. Ela não presta atenção na comida que ela come, na roupa que ela veste, no casamento que ela tem. E todos os yogas dizem, a existência ela é importante. Então, uma pessoa que fica muito idealizando o mundo espiritual, uma pessoa que fica sentindo as coisas e querendo só abrir o terceiro olho, só estudar, ela está fazendo errado. Porque ela só vai entender as inclinações, as flutuações, as percepções, tanto da existência passada quanto essa, quando ela observar as próprias ações. E essas ações têm reações. Então, quando eu vejo as reações que eu causo nas pessoas e as ações que eu tenho para comigo mesmo, eu entendo essas inclinações ou essas flutuações que a minha mente fica entre o presente, o passado e o futuro. Ok? Quando uma pessoa está aí nas energias raságicas, que é um intermediador, ele vai selecionar o momento da hora de você parar de pensar, meditar, descansar, buscar conhecimento, praticar esses conhecimentos, como a hora de você prestar atenção só no material. Se você está com sua família, presta atenção nos seus filhos, não é questões espirituais. Se você quer comprar o teu carro, presta atenção no seu trabalho para você comprar o seu carro. Entende? Agora, você tem que tirar um tempo para você pensar no espiritual. Por isso que, né, a Bíblia vai dizer, né, não sabereis que o seu corpo é um templo do Senhor e foi caro para ele? As pessoas acreditam que esse tempo para o Senhor é você ir para a igreja. Tudo bem. Você ir no terreiro de Umbanda, tudo bem. Mas você pode fazer isso no conforto da sua casa. Sentado no puff. E tentando meditar. Entende? Então, existe essa movimentações, existe essas flutuações como os yogas, eles explicam. Tá? Esse aqui, basicamente, é uma ideia muito superficial, mas importante do que é o karma. Então, a gente entende que, se você ouvir uma pessoa falando que o karma ele é vinculado só com as questões passadas, ela está falando uma metade daquilo. Porque o karma também, ele remete à ação. Então, respirar é um karma, sentar é um karma, pensar é um karma, falar é um karma. Então, basicamente, tudo que você faz é um karma.
Só que o karma não é algo ruim, ele é uma ação. Só que essa ação com apego, ela vai fazer você criar uma nova vida ou ter uma vida sobre a Terra ou uma vida espiritual, vamos pôr assim, apegada. Ali você se apega. Você entende que você só é mãe quando você está no corpo. Porque você deixar de ter o corpo, você não é mais mãe. Você não é mais filho, você não é mais avô, você não é mais avó, você não é mais marido, não é mais esposa. É tão verdade que eu nunca vi uma consciência em desdobramento que não tem noção, não deixar de ter uma relação íntima no astral porque ama a esposa. Se ele tiver consciência disso, ele não vai fazer isso, óbvio. Mas se ele não tem consciência disso, o que mais tem é traição astral. A pessoa ela traz consigo mesmo para o corpo físico a lembrança de ter praticado o ato do coito com um ser espiritual, vamos por assim. Isso existe. E as pessoas ficam apegadas, será que eu vou ver a traição? Será que existe a traição? A traição ela já existiu. O próprios yogas falam, existe a traição física e a traição mental. Então, constantemente a gente está traindo nossos companheiros, nossas companheiras. Agora, o fato de você observar isso e tentar melhorar isso, já é um grande passo. Porque é o momento de você tentar para fazer isso. Então tá tudo certo. Entende? Então, o que eu estou querendo referir a você, a ação, ela acontece porque tudo está em movimento. Agora, a única forma de você decidir se você vai se apegar àquilo ou não é você ter controle ou disciplina. E essa disciplina é yoga, que é o ato do equilíbrio. É o momento de você saber, opa, é a hora de eu focar nas coisas da terra, coisas material. Se eu quero ter um carro, uma casa, um apartamento, legal. Opa, mas é a hora de eu focar no espiritual. Beleza, eu posso ser uma pessoa que tem desejos espirituais, uma ascensão espiritual e bens materiais. Eu posso, e tá tudo certo. Só que eu tenho que entender que cada dia que passa eu estou mais próximo de perder isso. E o fato de você sentir que você vai perder isso, como você se sente? Você se sente apegado, frustrado ou você se sente livre? Mas a sua liberdade não é porque a sua vida é uma merda, que você está triste, você está se sentindo fracassado. Não, a liberdade é porque você fez o melhor que você pôde fazer e conquistou tudo aquilo que você determinou conquistar, mas nada é seu. Porque quando o Krishna conversa com Arjuna, no Bhagavad Gita, que é um trecho do Mahabharata, ele simplesmente diz, e eu vou falar uma das coisas mais bonitas que vocês irão ouvir sobre Deus, divindade, Atma, qualquer coisa. Se você entender isso, você vai ter uma visão muito bonita. Porque eu fiquei muitas horas observando o meu comportamento, as minhas ações e meus pensamentos para chegar nessa percepção. O Krishna, ele basicamente, ele fala para Arjuna assim: você nunca deve prestar atenção ou se... Eu vou dizer de uma forma bem brasileira. Você nunca deve se glorificar pelas conquistas que você teve. Porque todas as conquistas que você teve, ela só existiu porque dentro de você existe uma energia. E essa energia é o divino. Ou seja, é o divino usando você para concretizar aquilo. Então foi o divino que concretizou, não foi você. O dia que você conseguir fazer qualquer coisa sem o divino, você não existe. A planta ela só consegue ser uma planta porque no íntimo dela tem essa energia divina. Pode ser Deus, pode ser Atma, pode ser mônada, pode ser universo, pense como você quiser. Então a planta ela só consegue ficar em pé, ela só consegue fazer a fotossíntese, ela só consegue fazer o papel que ela tem que fazer, medicinal, na natureza, porque existe essa energia divina dentro dela.
mas a planta ela nunca se glorifica por conseguir fazer uma fotossíntese ou conseguir servir de alimento para outro animal. Como também nenhum outro leão se glorifica por ter conseguido se reproduzir ou proteger a sua própria família. Mas o ser humano ele se glorifica por fazer as conquistas. E isso, Arjuna, entendendo o que o Sr. Krishna fala, é a questão do apego. O apego ao resultado. Então, nesse exato momento, eu estou passando o conhecimento para vocês. Esse conhecimento não é meu, ele está dentro da minha mente. Mas eu só consigo ter acesso a esse conhecimento porque existe dentro de mim uma energia divina. E eu uso o meu intelecto, especificamente da minha experiência humana, para entender esses conhecimentos ou tentar trazer esses conhecimentos de uma forma mais simplória, encaixado no entendimento de cada um de vocês. Entretanto, o mérito não é meu. Aí você pensa, Vitor, mas então desse jeito eu não tenho que cobrar nada do que eu faço. Não, você tem que cobrar. Porque quando você cobra, você mostra para outra pessoa que tem um valor. Mas isso não significa que você tem que cobrar absurdamente. Porque quando você cobra absurdamente, significa que você quer ganhar dinheiro excessivamente sobre um trabalho de Deus, vamos pôr assim. É por isso que tem aquela briga entre cobrar ou não cobrar. E nesse momento que a gente está passando agora, tem que cobrar caro, porque é o momento da pessoa tomar vergonha na cara e decidir, será que eu vou gastar tal dinheiro nesse curso? Será que eu vou gastar tal dinheiro nessa mentoria? Será que eu vou gastar tal dinheiro com esse livro? Porque é nesse momento que ela vai estar mostrando para ela mesma que isso é o que ela deseja. E se é o que ela deseja, essa energia divina dentro dela vai trazer formas dela pagar isso. Você pode ter certeza. Tá? Ou, se tu da ideia da Umbanda, do Candomblé, né, mas especificamente da Umbanda, você pode pedir para o Exu abrir seus caminhos. Você pode fazer um bori para abrir seus caminhos. Independente disso, a sua mente tem que estar alinhada. Da mesma forma que você fizer uma limpeza de ori para acintuar-se com seus orixás, se a tua mente estiver em discrepância, você vai fuder, seu ori vai ficar negativado do mesmo jeito. Entende onde eu quero chegar? Então, quem mora fora do Brasil é complicado, porque o brasileiro ele tem muita regalias com ervas, com cristais, com rapé, com medicina xamânica. Fora do Brasil não tem. Até mesmo para você importar, exportar, é muito difícil. O tempo, sim. O tempo, sim. O tempo ele conta. Segundo os yogas, a moeda mais valiosa não é o tempo. Tá? Segundo os mestres yogas hindus, não é o tempo. É o ato de você conseguir fazer algo simplesmente para não receber nada. E é uma das coisas que eu juro para você que eu ainda não entendi muito bem isso. Entende? No sentido de que eu tenho que fazer algo sem esperar absolutamente nada daquilo. E o ato de eu não esperar nada daquilo é a gratificação de eu ter feito. Porque eu entendi que eu fiz pensando no primeiro mandamento. Entendeu? O dinheiro é exatamente isso. Exatamente isso. Tem que cobrar caro. Mas, mesmo você cobrando, você tem que não estar pegado ao valor que você cobra. Então, assim, aqui no Ocidente o negócio é muito difícil da gente entender isso. Entende? É muito difícil. Porque desde criança a gente sempre trabalhou com pouca coisa. Ah, eu ganhava um brinquedo uma vez por ano, ia levar para a escola, todo mundo queria brincar. Aí ele se quebrava. Aí meu pai e minha mãe viravam e falavam, já que eles quebraram, você não vai ter mais nada. Então, assim, a gente fica muito naquela ânsia de não desapegar das coisas pelo fato de que pode ser a última vez que eu vou ter aquilo. E aqui no Brasil é muito normal, porque a gente passa por essas situações, né? E hoje em dia nem se fala.
Então é muito difícil da gente entender isso. Mas quem se dispor a fazer isso? Porque o que acontece? Por que eu estou fazendo tudo isso aqui, né? Eu estou, pela primeira vez, normalmente todas as aulas que eu faço, ou já fiz na minha vida, eu nunca fiz nenhum tipo de anotação. Eu sempre falo o que está na minha cabeça. Né? Porque tem bastante coisa. Então, o que eu fiz? Eu comecei a me propor a escrever. E aí eu descobri que eu sou muito bom para escrever. Cara, é impressionante. E é sensacional escrever. Gente, é sério mesmo. Ó, vou dar um conselho para vocês. Quando vocês estiverem estudando algo, escrevam. É maravilhoso. Vocês vão perceber que as ideias ficam tão ajeitadinhas no cérebro, cara. O negócio faz... E aí o que acontece? Eu tô lendo um livro, porque dentro da história do Bhagavad Gita, existe a conversa e fala sobre o Karma Yoga, né, que é a arte do não apego. Então eu me propus a não ler apenas o livro. Eu me propus a estudar esse livro, como eu sempre faço com outros livros. Só que o que acontece? O Bhagavad Gita, que eu estou lendo, ele tem 1.400 páginas. E o Karma Yoga tem 100 páginas. E até o final do ano, eu acho que eu vou ficar estudando o Bhagavad Gita, porque ele é um livro muito completo. Ele é como se fosse a Bíblia dos hindus. E disso tem o Upanishads, tem os Sutras. Então, assim, eu quero estar com o cérebro bem afiado para estudar isso, que eu resolvi fazer um negócio muito interessante, tá? Eu tô lendo a versão do Bhagavad Gita com o Yogananda, né? E eu descobri umas coisas incríveis, tá? E depois eu quero ler o Mahabharata. Eu quero estudar a medicina Ayurveda mais profundo, etc. Mas, o que eu vou mostrar aqui pra vocês? Olha que doideira que eu tô fazendo. Aí, esse livro... Oh, caçamba. Vou fazer aqui que é melhor. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó, ele tem basicamente 8 capítulos só. Tá vendo? E aí eu comecei a pegar esses trechos do livro e comecei a explicar dentro da perspectiva yoga. Tá vendo? Por enquanto tem só 36 páginas. Eu li quantas páginas desse yoga? Eu já li ele, mas eu tô lendo de novo. Eu li 8 páginas, tá vendo? Então, de 8 páginas, deu para fazer 36 páginas de explicação sobre o que ele está dizendo. Aí, o que eu pensei em fazer? Eu pensei em criar um grupo de estudo para estudar isso mesmo. Para trazer esse conhecimento aqui para quem quiser. Tá vendo? Ó. Tá vendo? 36, ó. Isso aqui é tudo explicações. A gente pega os trechos do Bhagavad Gita, pega os trechos dos Sutras, a gente pega trecho da Bíblia, né? Porque basicamente Jesus explica isso também. Então, quer ver? Ó, Evangelho de Lucas. Pois cada árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. Não é possível colher figo em espinheiro, nem colher uvas de pés de urtiga, que é basicamente isso que a gente estava explicando aqui sobre o karma, tá? Enfim,